Se esse vídeo apareceu para você hoje, não é por acaso. Talvez você esteja esperando o momento certo para recomeçar. Deixa eu te dizer uma coisa. O momento certo, ele nunca chega. O momento perfeito, as circunstâncias perfeitas, elas nunca chegam. Você nunca vai estar 100% pronta para recomeçar, seja qualquer que seja o momento da sua vida ou a situação que você precise recomeçar. Meu nome é Demara, eu ajudo mulheres que estão passando por algum momento da sua vida onde elas precisam tomar a decisão de recomeçar. Pode ser sair de um relacionamento que não está te fazendo bem, talvez seja um emprego que não está te fazendo bem, talvez seja alguma situação em que você precisa recomeçar, talvez você está pensando em fazer uma transição de carreira, alguma mudança importante na sua vida, alguma decisão que você sabe que você precisa tomar e você não consegue, você acha que você precisa ter todas as ferramentas, acredita que você precisa estar com tudo perfeito, as circunstâncias, tudo deve estar conspirando ao seu favor para que você consiga então recomeçar. Só que isso não vai acontecer. Tudo que eu tô te falando aqui, esses exemplos que eu dei aqui para você, eu já passei por isso. Eu passei por um divórcio recentemente, então há pouco mais de 2 anos eu precisei tomar essa decisão difícil de deixar para trás uma história na qual eu realmente me empenhei muito mesmo para que aquele relacionamento desse certo, para que aquele sonho de família que eu planejei com aquela pessoa desse certo. E não deu, não aconteceu. Então, naquele relacionamento, eu acabei tendo um desgaste muito, muito grande. E eu fiquei por muito tempo sempre esperando que as circunstâncias estivessem mais adequadas dentro daquilo que eu imaginava, que eu acreditava ser o momento perfeito, o momento ideal para sair. E quando as coisas realmente começaram a ficar muito difíceis, que eu precisei tomar uma decisão aqui, eu não consigo ficar mais, eu preciso sair daqui, eu preciso que a minha filha tenha um ambiente diferente para que ela aprenda que isso aqui não é normal, para que ela não entenda que esse aqui é o padrão de relacionamento. Então eu precisei tomar a decisão, juntar todos os meus caquinhos, vencer um luto, porque é de fato um luto, principalmente em um relacionamento onde a gente planeja, onde a gente sonha, onde a gente imagina que aquilo ali é para sempre. Então, vivenciar um luto e recomeçar. Mas para você que não precisa recomeçar em um relacionamento, precisa recomeçar, mudar de carreira, eu também passei por isso. Eu fui bancária concursada, eu me dedicava muito ao meu trabalho e devido às circunstâncias da vida, em um momento eu precisei tomar a decisão de abandonar aquele cargo público, comecei a empreender, mudei então de carreira. Isso já fazem alguns anos. Agora eu estou novamente recomeçando nesse sentido. Então, de 2 anos para cá, com a saída daquele relacionamento que só me fazia mal, aquela decisão tão importante que eu fiquei adiando por tanto tempo, aquilo acabou desencadeando tantas outras coisas na minha vida. Eu consegui avançar em praticamente todos os setores da minha vida por ter tomado aquela decisão difícil. Então eu voltei para a faculdade, eu voltei a fazer concurso público, fui aprovada no primeiro concurso público que eu realizei, fui aprovada na primeira etapa, é um concurso que tem algumas etapas. Então eu sei do que eu tô falando. Então, independente da situação que você precisa recomeçar, esse vídeo é para você. Fique até o final porque eu vou te ajudar. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que muitas mulheres, elas acreditam que elas precisam estar curadas, que elas precisam estar emocionalmente fortes, que elas precisam estar com o dinheiro, elas precisam estar bem organizadas financeiramente, elas precisam estar com... Os filhos precisam já estar prontos, criados. É uma das perguntas que eu recebo muito de mulheres que me acompanham, principalmente lá no Instagram, que facilita mais essa parte, né, da comunicação de forma privada, através das mensagens. Se você não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar aqui para que você possa me seguir. Lá também eu posto conteúdo sobre esse assunto. E uma das perguntas que algumas mulheres me fazem lá é como eu vou ajudar o meu filho, minha filha que é pequena, a passar por esse processo, a passar por essa situação. Então, esse é um dos pontos. A mulher, às vezes, ela fica adiando porque ela espera
que os filhos estejam maiores. E era uma coisa que eu fazia. Eu planejava sair daquela situação quando minha filha já tivesse 18 anos, para evitar maiores problemas a respeito de guarda, de pensão alimentícia, enfim. Eu fui deixando, fui postergando, fui procrastinando essa decisão por conta de ter uma filha pequena. Mas, apesar da dificuldade, apesar da situação, mas foi uma decisão que precisou ser tomada, mesmo sem estar tudo pronto, tudo organizado, tudo definido. E o recomeço, ele não vai ser iniciado quando você estiver pronta. Realmente acontece quando você decide. Então, o seu recomeço não vai acontecer quando você estiver pronta. Ele acontece quando você decidiu que você precisa recomeçar, apesar das circunstâncias que você está vivendo. E uma coisa que eu aprendi nessa jornada foi que a decisão, ela gera movimento. E o movimento é quem gera o caminho. Presta atenção. A decisão, ela gera o movimento. E o movimento vai gerar o caminho. Gente, assim, eu posso dizer para você com toda certeza que as coisas vão acontecendo conforme você for se movimentando. Isso é muito real. Quando eu decidi recomeçar, eu não tinha emprego, eu não tinha uma fonte de renda fixa, eu não tinha casa. Na verdade, né, eu tinha uma casa, mas eu deixei ela para trás para que depois se resolvesse na partilha, né, no divórcio. Mas eu saí, eu mudei de cidade, eu mudei de estado, sem saber de fato o que ia acontecer. Eu fiz um planejamento, eu me organizei, eu sempre fui muito organizada, assim, tá, é isso aqui que eu preciso fazer, é isso aqui que eu preciso ter de renda, é isso aqui que eu vou pagar de aluguel, é isso aqui que eu vou gastar de despesa para isso, para aquilo outro. Então, assim, eu sempre fui de me organizar muito para daí, então, ir atrás daquilo que eu precisava. E é incrível, é surreal, é sobrenatural. Por isso que eu digo para vocês com clareza, se esse vídeo aqui apareceu para você hoje, Deus está te dando um sinal, porque Deus, ele vai nos direcionando conforme a gente vai se movimentando. Se você for olhar na Bíblia, os milagres, as coisas que aconteceram quando Deus fazia, era sempre para alguém que estava se movimentando. Então, talvez você está esperando Deus agir na sua vida, você está orando, Deus me ajuda, Deus faz alguma coisa, e Deus está esperando que você dê o primeiro passo. E foi assim comigo, e é assim com outras mulheres com quem eu converso, que me pedem ajuda, que eu direciono, que são minhas alunas. Então, é dessa forma. Inclusive, se você quer participar do meu curso, O Caminho do Romper, lá eu te mostro, assim, são várias aulas gravadas. De vez em quando eu vou gravando alguma aula, vou trazendo alguma atualização. Então, se você quiser participar, o conteúdo é rico, as aulas são gravadas, então é um conteúdo muito dinâmico, onde você já vai, você vai assistindo as aulas e você vai conseguindo aplicar. Então, você vai estruturar o seu recomeço, você vai alinhar as suas emoções, a sua fé, as suas finanças, você vai conhecer os seus direitos para que você consiga recomeçar, sair da situação que você está com segurança, com autonomia. Então lá eu conto, além de trazer todos esses passos, essas coisas, essas informações de forma bem rica, com bastante detalhes, eu também compartilho da minha história, como foi que eu saí, como que eu recomecei, como que 2 anos depois, que é um curto espaço de tempo, se a gente for olhar, em 2 anos consegui reconstruir a vida. Então, nesse espaço de tempo, o que foi que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo, enfim, eu compartilho lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser, você clica lá. Tá com um valor muito acessível, porque eu sou consciente de que muitas mulheres que precisam recomeçar, elas não têm uma situação financeira confortável, então você não pode perder essa oportunidade. Então, você precisa se movimentar. Esse é o primeiro ponto. Você não vai estar com tudo pronto, mas você precisa se movimentar. As coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo conforme você vai caminhando. É incrível, é interessante. Sabe aquele ditado que diz, é um ditado da verdade, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. É mais ou menos assim. Eu fui dando os passos e Deus foi abrindo as portas e as coisas foram acontecendo conforme eu fui me movimentando. O segundo ponto que eu quero trazer para você é que coragem não é ausência de medo.
Então eu falo muito isso também para as mulheres que eu ajudo, que é preciso ter muita coragem para tomar essa decisão. Só que a coragem não quer dizer que você não tá com medo, quer dizer que você vai enfrentar o medo. Você age apesar do medo. Então, se você tá esperando que o medo vá embora para você conseguir recomeçar, você não vai começar nunca. Você vai ficar parada por anos, você vai ficar paralisada por anos e você não vai recomeçar nunca. Por exemplo, eu tenho medo de abandonar esse emprego que eu não gosto, que me faz mal, onde eu tô ficando doente, eu tô precisando fazer terapia por causa desse emprego que eu tô, e eu tenho medo de não conseguir um outro emprego melhor, não conseguir a renda que eu preciso. Enfim, você vai ficar por anos se lamentando pelo emprego que você tem, pela sua saúde mental que está prejudicada por causa dessa situação, e você não vai agir. Enquanto isso, pode ter, fora dessa situação, milhares de outras vagas de emprego ou alguma forma de empreender onde você vai realmente ser realizada, vai ser feliz. E por você não tomar a decisão corajosa, porque toda decisão de abandonar algo que nos traz conforto, estabilidade, a gente precisa ter muita coragem. Então, se você não tomar essa decisão corajosa, não vai acontecer, não vai rolar, você não vai sair dessa situação. Talvez você fique por anos sofrendo, a sua vida vai passando e você não fez o que precisava ser feito. Então, você não precisa conhecer todo o caminho, você não precisa saber tudo com clareza. Bom, vai ser assim, eu vou me mudar para tal cidade, meu emprego vai ser esse, eu vou ganhar tanto. Você não precisa ter todas as informações. Você precisa ter coragem e agir com sabedoria, com clareza e com organização, para que então as coisas passem a acontecer para você. E o terceiro ponto, vão ser só 3 pontos nesse vídeo, tá? Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, porque tem outras informações também que talvez seja útil para você, que é mulher, que está recomeçando, principalmente se você já tem mais de 40 anos e você acredita que não dá mais para recomeçar, que o seu tempo já passou, que realmente não dá mais tempo, que já foi, a vida é assim mesmo. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal que talvez possam te ajudar. Mas o terceiro ponto é o seguinte, que começar, né, recomeçar com pouco ainda é recomeçar. Parece que eu tô sendo redundante aqui nesse vídeo, batendo sempre na mesma tecla, mas não é, tá? Por quê? Porque talvez hoje você tenha pouco dinheiro, você vai precisar se mudar de casa e para uma casa mais simples, você não tenha muitas pessoas para te ajudar, então talvez você ache que você está muito limitada e por essa razão você não consegue recomeçar. Mas isso é uma sensação, é apenas uma sensação. Por mais que você esteja organizado, vou te dar um exemplo, tem mulheres que têm uma situação financeira boa e ainda assim não conseguem recomeçar, porque acham que aquele valor que ela tem disponível, que ela não vai conseguir se manter, que não vai ser suficiente. Então, isso tá dentro da mente, sabe? É como se fosse realmente algo que prendesse aquela pessoa naquela situação para que ela evite o desconforto de ter que recomeçar, sabe? Mas, ainda que seja pouco, ainda que o que você tenha seja pouco, na mão de quem decide agir, na mão de quem decide se movimentar, quem decide confiar em Deus, dar o primeiro passo, aquilo se transforma de um jeito surreal, é sobrenatural. E isso aconteceu comigo. Eu não tinha uma renda fixa. Quando eu saí da onde eu estava, eu só tinha o pouco ainda que tinha sobrado da monetização aqui do YouTube. E do meu trabalho também com kits digitais para festa. E era pouco, a renda que estava entrando era muito pouco, porque eu já estava num ponto que eu não conseguia mais gravar conteúdo, os meus canais já não estavam monetizando tanto quanto eu sei que eles poderiam. Eu não conseguia produzir ali a parte dos kits, eu não conseguia vender, eu não conseguia aparecer, assim, tava tudo muito limitado, muito mesmo. Eu estava vivendo numa escassez de todas as formas, financeira, psicológica, mental. Eu estava assim, no fundo do poço mesmo, essa palavra que muita gente usa e é real. Eu estava no fundo do poço. Mas quando ainda que a gente tenha pouco e a gente consegue usar com sabedoria, aquilo vira uma construção, sabe? É como se fossem ingredientes, sabe? Ingredientes para uma receita.
Imagina quando você precisa, sei lá, você quer preparar um café, chegou alguém de surpresa na sua casa e você precisa preparar um café. Então você tem ali um pouquinho de farinha, você tem um pouquinho de açúcar, você tem ali uma banana, daqui a pouco você tá fazendo um bolinho recheado com banana, e vai lá com aquele pouco de ingrediente que você tem, você consegue fazer um café e preparar um café para receber aquela pessoa. Às vezes, né, aquela pessoa fica, nossa, fica tão satisfeita, ai que delícia isso aqui que você preparou. E era pouco, era só o que você tinha. Na Bíblia a gente pode ver também, né, histórias dessa forma, aquele relato da mulher que só tinha um pouquinho de azeite, e o filho dela ia ser vendido como escravo, e aí ela pede ajuda pro profeta, e ele pergunta: o que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada. Então olha o pensamento já de limitação, né? Como que eu vou recomeçar? Eu não tenho nada. Como que eu vou recomeçar? Então, aquele nada que você acha que é nada é apenas um pouco. Mas aquele pouco, se ele for usado da forma correta, ele vira muito. Na história da mulher, né, a história bíblica da mulher, o azeite foi multiplicado de forma sobrenatural. O azeite, aquele pouco que ela tinha, foi sendo derramado em várias vasilhas, e ele foi multiplicado, e aquela mulher conseguiu vender aquele azeite, ela se livrou da dívida que ela tinha, o filho dela não foi vendido como escravo, e a Bíblia diz que aquele azeite que foi gerado daquela situação foi suficiente ainda para que ela vivesse para o resto da vida dela. Então, esse pouco que você tem, ele pode ser transformado em muito, e foi assim que aconteceu comigo. Não que eu esteja já numa situação financeira, nossa, já está tudo muito estabilizado, já está tudo organizado, já está sobrando dinheiro, eu ainda não estou nessa situação. Mas aquele pouco ou aquele nada que eu tinha, que eu achava que eu tinha, Deus foi multiplicando, foi me dando estratégia, foi me dando clareza, eu fui andando, eu fui me movimentando, eu fui fazendo as coisas. Então, não é sobre ter muito, é sobre não ficar parada com o que você tem. Não fique parada com o que você tem. Use o pouco que você tem. Se o que você tem é um celular, você consegue começar. Tá? Mas eu não quero aparecer, né? Eu gosto de usar esse exemplo porque é o que eu faço também, né? É uma das formas que eu gero renda, através do conteúdo com o YouTube, através de gravar um curso. Então, assim, ainda que você ache que não tem nada, você tem algo. Muitas mulheres, a maioria das mulheres, se não todas, que começaram a empreender e que têm grandes negócios, são negócios que começaram de um momento de crise. Ela só tinha aquilo ali, aquele pouco ali, e ela transformou o pouco em muito. Eu gosto muito da história da dona da Sodier Doces, que é a maior rede de bolos e doces e salgados que existe no Brasil, e agora ela tem lojas até fora do Brasil. Ela é brasileira, eu esqueci o nome dela. Mas ela começou o negócio dela num momento de crise. Então ela fez um bolo para vender, e daquele bolo ela começou a receber encomendas, e hoje ela tem uma rede gigantesca. Ela tem franquias, né? Então o negócio dela é gigante. E ela começou num momento de crise, ela começou num momento em que ela não tinha nada. Você precisa querer se movimentar, você precisa olhar para o que você tem, querer se movimentar, querer agir e fazer. Não é só o querer, eu quero fazer, mas não faz. Então, às vezes eu atendo mulheres, eu ajudo mulheres, eu quero recomeçar. E eu dou todo um direcionamento. Gente, quando tenho alguma aluna, alguma mentorada, que a mentoria já é algo assim mais próximo, onde eu consigo direcionar assim com mais clareza, onde eu passo um tempo, a gente senta, a gente conversa, né? Ou presencialmente, ou através de chamada de vídeo, né? Se aquela pessoa está em algum outro lugar do Brasil, né? E do mundo, a gente senta, a gente faz chamada de vídeo, eu conheço a história daquela mulher, quais são as possibilidades, a gente avalia, a gente traça um plano, a gente se reúne semanalmente, a gente conversa, tem todo um direcionamento sobre todos esses pontos, sobre as emoções, sobre alinhar as emoções, como é que tá a sua fé, como é que estão o seu conhecimento dos seus direitos, a parte financeira, de que forma essa mulher pode fazer uma renda. Então, assim, as mentoradas que eu atendo, às vezes acontece eu entregar todo um planejamento, sabe? Tá tudo ali pronto, só que ela tem que fazer, ela tem que se movimentar, e ela não faz.
ela não consegue se movimentar, ela não dá nem o primeiro passo, ou ela dá o primeiro passo e ela não dá o segundo, e aí as coisas não acontecem, sabe? As coisas não vão acontecer. Agora, para aquelas que vão, que se movimentam e que agem, as coisas realmente acontecem. Tem mulheres que já conversou comigo, não chegou a ser minha mentorada, mas a gente conversou, né? Eu direcionei, troquei algumas palavras com ela, e ela já se movimentou, já passou num concurso público, já assumiu, já tá mudando de vida, já tá pensando em comprar casa, apartamento. Assim, gente, e nunca nem teve um emprego, nunca trabalhou fora, ela tava desesperada, palavras dela: eu tô desesperada, eu não sei o que eu vou fazer, eu nunca trabalhei, eu não sei se eu vou conseguir um emprego, eu não sei se eu vou ser demitida, eu não sei se eu vou dar conta de trabalhar. E hoje ela já tá bem, e foi pouquíssimo tempo, só que ela se movimentou. Então, a recompensa vem para aqueles que se movimentam, tá? Nossa, esse vídeo já tá enorme. Então, se você estava esperando por um sinal, esse vídeo aqui é o sinal que você estava esperando, que você estava pedindo a Deus. Só que esse sinal, esse vídeo, não é a resposta para todas as suas perguntas, para todas as suas dúvidas. Esse vídeo aqui não vai te trazer clareza sobre tudo que vai acontecer daqui para frente. Só que ele vai te incentivar a dar o primeiro passo. E um passo de cada vez você vai chegar aonde você precisa chegar. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui recomeçar, que aí eu vou saber que você assistiu até aqui. Se esse vídeo não é para você, talvez seja para alguma amiga sua, para alguma pessoa que você conhece, que precisa desse vídeo, que precisa recomeçar, que talvez não tá enxergando esperança. Então compartilha com essa mulher que você sabe que tá precisando desse vídeo. E se você ainda não é inscrita aqui no canal, já se inscreve. Se você puder, curte esse vídeo, tá? Aqui o meu objetivo é ajudar o maior número possível de mulheres que precisam recomeçar, tá? Se você entende que quer recomeçar com uma estrutura já mais organizada, com alguém que entende, então tem a opção aqui do curso, conteúdo gravado, você recebe acesso na mesma hora, você já começa a aplicar no mesmo dia que você aprende lá. Agora, se você quer um acompanhamento mais de perto, um direcionamento mais personalizado, de acordo com a sua situação, tem a opção da mentoria também. Então, vai ter o link aqui também, você pode me chamar, a gente vai conversar e a gente vai alinhar juntas o seu recomeço, tá bom? Espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado e eu te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau!